E aí, Braulio? Caião, minha filha sofre com uma alergia há 13 anos. Eu sempre levando ao médico e orando para que haja cura, mas infelizmente ela não é curada. Eu oro por outras pessoas e elas são curadas. Não entendo o que Deus quer me ensinar com isso. Essa situação me traz muita tristeza. Quando vejo minha filha sofrendo, quando entra em crise alérgica, é triste demais. O que poderia Deus estar me ensinando? Salvando ela, né? A mãe. Sim. Porque se ela orasse pela filha e a filha ficasse curada, essa senhora iria ficar imprestável, intragável. Porque ela mesma está dizendo que ela ora pelos outros, os outros são curados. Então ela não entende a relação. De algum modo, na cabecinha dela, por mais pura, sincera, verdadeira que ela seja, ela não percebeu uma sutileza ainda. Ela pensa que essa virtude de Deus viaja por ela. Porque senão ela nem teria dito: eu oro por outros que são curados e pela minha filha ela não é. Significando dizer que é a intercessão dela, ou é a fé que ela tem, ou é a intimidade que ela tem com Deus, ou é o poder, ou é o dom, ou seja lá o que for, mas passa por ela. Ela se botou na cena em relação a outros. Ora, é simples essa equação. Se ela se botou na cena em relação a terceiros que são curados, foi porque ela se botou na cena em relação à filha, que não é curada. Por isso ela não entende. Continua passando por ela o problema. Seja porque ela vê a si mesma como um ente consagrado e que Deus usa e já usou para curar outros, e outros dizem isso para ela, ou seja pela culpa de orar por outros que são curados e aqui ela não cura a filha, mas ainda é ela, porque se ela soubesse que tudo vem de Deus mesmo, ela não tinha por que ficar culpada de não curar ninguém. Você não tem esse poder. Eu nunca fiquei culpado de não ter curado alguém que morreu. Eu não tenho esse poder, meu amigo. Você orou por tantas pessoas que morreram? Muitos morreram, muitos foram curados. Pelos que ficaram curados, eu dei glória a Deus. Pelos que morreram, eu dei glória a Deus. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Glória a Deus. É simples assim. Tudo é assim, mano. Não é brincadeira, não. Não é simplismo, não. É isso. Se você tem consciência do Evangelho no coração. É isso ou não é nada. Então, triangula tanto por ela que a angústia dela está posta aí. E eu sei como é essa angústia e eu fui salvo disso. Eu já contei aqui umas 2 vezes no passado. E escrevi lá naquele meu livro Confissões de um Pastor também sobre isso. Como eu fui salvo dessa história com 19 para 20 anos de idade. Eu já vinha 1 ano e 8 meses na fé, pregando o Evangelho, expulsando demônios todos os dias, para todo lado, orando com os doentes que ficavam curados, e as pessoas davam testemunhos dos sinais e prodígios que seguiam a palavra para todos os lados. Eu novinho, naquele entusiasmo, sem arrogância no coração, sem soberba, orando, jejuando, quebrantado, feliz com Jesus, mas com uma fé ainda que se pensava robusta, mas ainda imatura, como por mais madura que seja a fé de um rapaz, homem maduro, aos 19 para 20 anos de idade, há coisas que não podem ser substituídas, coisas do tempo, da experiência, do processo, que são insubstituíveis. São as sabedorias que se impõem pela força da passagem do tempo e da experiência, da observação, da encarnação das coisas. Então, conquanto eu saiba que, para a minha idade, para o que eu tinha de maturidade bem sóbria, aos 19 para 20 anos de idade, mas o que eu pensava que era uma robustez de fé, era robustez para a hora, para a época, mas ainda não era o que
o que iria e ainda se tornará, porque o processo é constante de crescimento. E eu não parei em nada, eu estou inacabado, em construção. Mas naquela altura, quando eu tive uma hepatite, e aí fiquei curado dela, aí tive uma segunda, logo depois, e essa foi perigosíssima. E os médicos queriam me internar, e ela era grave, e ficaram com medo mesmo que eu não sobrevivesse. E eu, no meu coração, disse, tolice deles, eu tenho tanta coisa para fazer, pregar num evento ali, tantos jovens vão se converter na graça de Deus, tem isso, tem aquilo, estava tudo pegando fogo todo dia. Eu falei, não, eu só vou esperar o papai chegar, papai não estava em casa, esperar o papai chegar em casa, vou pedir para ele me ungir com óleo, e eu vou ficar imediatamente curado, e não desmarquem nada para mim, e hospital nem pensar, coisa nenhuma, isso aí é besteira, não vai ficar. Olha só como eu podia ter virado confissão positiva da vida, um Kenneth Reagan doido, se eu não tivesse sido salvo daquele jeito, naquele momento tão decisivo, onde tudo estava acontecendo, todas as curas, milagres, era um momento assim de Atos dos Apóstolos, para todo lado, todo dia. Imagina, se eu, com aquela presunção de poder, tivesse sido atendido, com aquela presunção de prerrogativa de fé especial diante do Pai, porque em que a minha fé se estribava àquela altura? Nas muitas experiências, e não na palavra tão somente, nas muitas experiências. E experiência é maravilhoso, mas ela não pode prescindir do tempo de intimidade com Deus na palavra, e também não pode prescindir de aprender a andar com Deus quando não há nenhuma positividade em nada, e aprender a andar com Deus quando você tem que servir a Deus por nada. Isso só dá a você, só se estabelece como uma possibilidade de fé em você quando ela se ancora exclusivamente na palavra e em mais nada, em sintoma nenhum, em sinal nenhum, em coisa nenhuma, só na palavra. Então imagine se meu pai tivesse chegado, me ungido com óleo, e aquele fígado enorme, e aquela icterice, e aqueles olhos esbugalhados, e aquele inchaço de baço, e aquele negócio inteiro, e aquela cegueira noturna, e aquela pouca oxigenação cerebral, e todos aqueles sintomas que perduraram meses, e eu tomando depois soro de um lado. Imagina se eu tivesse sido instantaneamente curado, como o meu médico foi. O médico que estava me tratando disso ficou doente, com uma mononucleose poderosa, e foi para o hospital onde ele era médico, o Hospital Tropical de Manaus, o Dr. Antônio Farias, e os colegas o examinaram, quiseram interná-lo, porque as taxas de glóbulos dele estavam tão loucas e elevadas que eles pensaram que ele estava evoluindo para um quadro leucêmico imediatamente e assustadoramente. Fica aqui. Aí ele ficou apavorado, foi para casa, me ligou, e ele estava tratando de mim, eu acamado há 3 meses. Eu consegui na casa dele à noite. Dirigiram para mim, eu fui bem devagarzinho, eu e o papai fomos lá, e ele lá, todo equitérico, eu também fraco. Aí conversamos um pouquinho, eu falei, olha, a gente veio aqui para orar com você, e pedindo a graça de Deus sobre a sua vida. Ele, por favor. Aí nós ungimos com óleo, oramos e saímos. Eu já estava no carro, a gente estava ligando o carro para ir embora, quando ouvimos aqueles gritos lá dentro da casa. Ah, Jesus! E o cara pulando no muro da casa. Aquele muro, ele pulou de barriga no muro. Saiu pulando de barriga no muro, assim, ó. Ah, olha aqui! Tinha 2 vizinhos lá dentro, a icterícia passou na hora, o fígado, ele disse que voltou assim, tuf, aos galopes. Baixo, ele sentiu
uma coisa como amor liquefeito se derramando na cabeça dele, o sangue dele circulou como fogo e aquilo, aquela cura instantânea, ele pulou. E eu fui embora doente para casa. Graças a Deus. E graças a Deus não fui curado antes. Graças a Deus fui lá todo ferrado, orar por ele foi curado e eu segui ferrado para casa. Para você aprender mesmo que a sua suficiência vem de Deus. Que aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então, enquanto triangular por ela é a pior pessoa para olhar para a filha dela, porque ela olha com essa expectativa que também inconscientemente a expectativa é ambígua, porque o maior percentual dela é a dor materna e a solidariedade pela filha, que quer ver a filha curada. Isso é esmagador, é o que prevalece do desejo dela. Mas tem um outro aspecto também subreptício que está presente nela. Ela quer essa validação como serva do Senhor. Ela quer. Se ela não quisesse essa validação, ela não teria introduzido com quantos são curados para lá e eu aqui com a minha filha não opero isto. Ela quer essa validação. Isso é um espinho na carne para que ela não se ensoberbeça. Agora, eu quero orar pela filha dela, porque eu acho que você pode aprender essa lição aqui. A gente não precisa ficar com uma estaca dessa assim no meio do traseiro para não se ensoberbecer, né? Então, como não tem nada a ver com você, é esse pecador aqui, que sabe que é uma porcaria, como diz a minha mulher, é um melequento. Melequento? Eu sou um melequento. Então, esse melequento quer orar pela sua filhinha, sabe? Então, saia da parada, minha amiga, porque eu não estou em nenhuma, eu já entro fora, entendeu? Eu sei tanto que eu sou as coisas que não sou, que com todo o coração eu posso orar, porque eu sei que de mim não procede poder nenhum, mas o Senhor é poderoso. Jesus, põe as tuas mãos sobre a filhinha dessa nossa irmã, dessa tua filha, e eu quero pedir com a tua delicadeza que tu ponhas as tuas mãos e que tu a cures, que tu tires do corpo dela, do sistema imunológico dela, ou acrescentes, ou ao sistema nervoso, ou onde quer que sobre, onde quer que falte, tu saibas o que precisa. Onde ela precisa do equilíbrio, do toquinho, que vai fazer tudo se tornar normal, organicamente nela. Por favor, com essa tua gentileza, com esse teu amor, eu peço que tu toques essa filhinha dela. Tu não precisas que ninguém toque nela, tu tocas. Tu és Deus de perto, tu és Deus de longe, tu vais fazer, porque a glória é tua, o louvor é teu. E nós te exaltamos de todo o coração, porque a glória é tua. Amém. Em nome de Jesus.